Olá, estamos iniciando mais um podcast Soul Fitness. Eu me chamo Bruno, sou idealizador do Dieta do Chefe e aqui ao meu lado o professor Lucas Emanuel. Agradeço mais uma vez a presença de todos, do nosso convidado, Dr. Jimmy Salles. Obrigado. Do Bruno mais uma vez. Espero que vocês gostem. Sou professor, especialista em hipertrofia e emagrecimento, saúde e qualidade de vida no geral. Vamos lá. O podcast Soul Fitness, nós convidamos normalmente, principalmente pessoas da área da saúde, aqui como o Dr. Jimmy que está presente com a gente hoje, para compartilhar conosco informações de altíssima relevância, para nos ajudar, e você também que vai nos assistir, a ter muito mais saúde, qualidade de vida e longevidade. E o nosso tema de hoje é de altíssima relevância, que é diabetes mellitus. Então, antes de a gente entrar aqui propriamente no bate-papo, eu vou comentar aqui algumas estatísticas e informações importantes para vocês. Diabetes, primeiro, é considerada uma epidemia global. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Essa data, em homenagem à data de aniversário de um dos co-descobridores, vamos colocar assim, da insulina, algo que já faz aí mais de 100 anos. Atualmente, mais de 60 mil pessoas morrem por ano com diabetes. E, oficialmente, 17 milhões de pessoas têm diabetes. Porém, fiquem atentos a esse número porque pode ser o dobro, uma vez que uma grande parte da população tem diabetes e nem mesmo sabe disso. Um outro ponto relevante é, aparentemente, as pessoas têm feito mais exercícios. No entanto, os números da diabetes estão aumentando ainda a cada ano. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre sintomas, causas, tratamento, E trouxemos aqui um convidado ilustríssimo. Eu estou muito feliz com a presença do Dr. Jimmy. Eu estou conhecendo o Dr. Jimmy hoje pessoalmente. A gente já falou algumas vezes pelo telefone e tudo, E o Dr. Jimmy é nutricionista, médico, esportista, amante da vida saudável e, principalmente, uma pessoa que pratica a vida saudável no dia a dia. Então, é uma felicidade muito grande trazer o Dr. Jimmy para conversar um pouco conosco sobre esse tema de altíssima relevância. Fique à vontade para cumprimentar o público. Então, muito obrigado, Bruno, obrigado, Lucas, obrigado ao Jacó também pela participação, pelo convite, tá? Eu sou médico nutrólogo, como o Bruno acabou de falar, tenho uma especialidade em medicina ortomolecular, nutroendocrinologia, que envolve a parte da nutrologia e endocrinologia, e a gente vem ganhando uma certa experiência, A gente nunca pode dizer que a gente está no topo da pirâmide, porque todo dia é um aprendizado, E a gente vai assim morrer estudando e a gente ainda não está sabido ainda, Tá certo. Então, para mim é uma honra, ter sido teu convidado e é um assunto de muita relevância, porque eu vejo isso que você acabou de falar no meu dia a dia. Pelo menos, Bruno, de cada 10 pacientes que eu atendo num dia, 6 são pré-diabéticos. E como você falou, eles nem sabem o que é isso, entendeu? E a diabetes, ela é uma patologia crônica e sem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. E é isso que nos preocupa, porque é uma epidemia que está acontecendo cada vez mais, por conta de maus hábitos alimentares e desconhecimento. E o mais interessante desse podcast é a gente transmitir essas informações para que a gente faça, de fato, uma medicina preventiva, só num bate-papo desse aqui, entendeu? As pessoas que estão nos acompanhando, elas vão agora ter uma noção, vai ter um pé atrás, entendeu? Quando se falar de diabetes, porque não é uma coisa tão simples. Eu comentei com o Lucas agora há pouco mais cedo sobre isso, que é impressionante. Em termos de tecnologia relacionada ao diabetes, tudo evoluiu muito. A seringa, a insulina, medidores de glicemia, etc. Mas a parte preventiva, quase nada. Pouco se fala, ainda é algo que precisa ser muito trabalhado. Infelizmente, É muito triste, pegando um ganchinho do que o Bruno disse, porque no meu dia a dia, na academia, por exemplo, muitas pessoas acabam que tem e não sabem. A gente acaba sendo até um pouquinho chato. Tipo, vai fazer exames, cadê os exames? Eu peço diariamente, às vezes a pessoa não sabe nem fazer a leitura, às vezes ela faz o exame e nem volta para pegar.
né? E isso é um ponto muito interessante, né? E chamativo para a gente realmente ter um cuidado, né? Com certeza. Como eu te falei, está se tornando uma epidemia. Uma epidemia silenciosa, né, doutor? E também é uma doença silenciosa, muitas das vezes assintomáticas. E é assim, é uma patologia que geralmente ela dá as caras na 4ª década de vida da pessoa. Ou seja, ela está ali com 25, 20, 30 anos e ela acha que pode comer de tudo, que está tudo bem. E depois chega a conta. Quando chega nos 40 anos, que ela bate os 40 anos, que ela vai fazer um exame, e quando faz, né, porque tem muita gente relutante até a fazer os próprios exames, como o Lucas acabou de falar. Então, essa semana, cara, eu topei assim com aproximadamente 4 pacientes na cara do gol de desenvolver uma diabetes já. Uma insulina hiper alta, entendeu? Então, tipo assim, eles nem sabiam o que... Mas, doutor, tem solução? Eu falei, até aqui tem. Então, corre. Quando virar essa chave para cá, para diabetes, aí, meu amigo, aí já é outro departamento. Eu já vou te encaminhar para um colega especialista, porque eu não posso mais te cuidar. Então, a ideia é pegar na tua mão agora, tu tá indo num caminho, eu falei, meu irmão, vamos fazer aqui uma meia volta, porque tu tá indo para a morte. Que a diabetes Bruno e Lucas e todos os nossos espectadores, ela é uma doença que mina a pessoa. E o psicológico também. Ela vai minando, entendeu? A mente, os olhos, a parte sexual, a disposição, a sensibilidade, tudo vai sendo minada, entendeu? Doutor Jimmy, só para de repente situar as pessoas que vão nos assistir, nesse momento que a gente está conversando, mas para situar as pessoas que vão nos assistir, a gente está falando sobre a diabetes do tipo 2, que é aquela, digamos assim, adquirida. Não sei se é a expressão correta, né? Corretíssimo. Mas é em função de hábitos, estilo de vida, né? Isso. Mas, porque tem a diabetes ali do tipo 1, que é a questão mais genética, hereditária, tudo, né? Exatamente. Mas a ideia aqui, inclusive, é nós priorizarmos mais darmos esse enfoque, né? Mais falar da diabetes tipo 2. E eu achei interessante o que o senhor comentou agora há pouco sobre a pergunta da pessoa quando ela identifica que ela está, digamos assim, ou ela está pré-diabética, né, ou ela já está diabética, né? A primeira dúvida que a pessoa tem tem uma expressão que usa, né, que é fazer a remissão, né? É possível reverter? Eu estou pré-diabético. Aí a pessoa, opa, já fica atenta, né? Meu Deus do céu. Uhum. O que isso significa? Qual o nível de problema que é isso? Para digamos assim, a pessoa que está passando por aquele desafio, né? Aí a pergunta que a pessoa faz nesse momento eu identifiquei que eu estou pré-diabético, que é aquela condição intermediária entre a condição saudável e a diabetes, né? Exato. É possível reverter aqui, nesse momento? E o que eu preciso fazer aqui para reverter? Perfeito. É possível reverter quando a pessoa está pré-diabética. Eu já tive várias reversões aqui com meus pacientes, com simples orientações, né? Mas precisa... O primeiro pilar para a gente reverter é a mudança de mindset dessa pessoa para mudança de estilo de vida. Quando a gente muda estilo de vida, aí a coisa acontece. Não é com remédio que a gente vai resolver. Ah, doutor, tem Ozempic, que é a bola da vez, tem o Saxenda, tem o glifosate. Não, isso não vai resolver. O que vai resolver é justamente o tratamento multidisciplinar. Eu falei, olha, meu amigo, a primeira coisa que eu vou lhe prescrever na sua receita, atividade física. Ah, doutor, eu não tenho tempo. Pois agora você vai arrumar tempo. Porque se você não arrumar tempo para a sua saúde, você vai arrumar tempo para a sua doença. Entendeu? E é mais caro. 2, além da atividade física, que aí, por exemplo, tem pessoas que eu não gosto de prescrever, até porque não é a minha área. Mas eu sempre falo, faça uma coisa que você goste. Entendeu? Movimente-se. Entendeu? Vá fazer uma caminhada, comece com uma caminhada, e eu sempre, depois aí que o paciente começa a fazer a caminhada, tá, Bruno? E Lucas, eu já engatilho a musculação para ele, porque é muito importante a musculação na sequência, né? Então, primeira coisa,
ele tem que estar disposto, para ele reverter essa situação, não vai ser um remédio que vai curá-lo. Vai ser a mudança no estilo de vida. Ele vai ter que fazer uma atividade física, ele vai ter que ter um comportamento alimentar diferenciado também, vai fazer uma dieta orientada pelo nutricionista. Lá na minha clínica a gente tem uma equipe e tal, do qual a gente personaliza isso de acordo com cada padrão de paciente, né? E vai ter também o apoio das medicações. Perfeito. Doutor, achei muito interessante o que você disse sobre o paciente ou a paciente fazer a atividade que gosta. Isso é muito importante, principalmente, para a gente fidelizar realmente o aluno, né? Porque a curto prazo ele vai começar a fazer, mas a longo prazo, nessa parte psicológica, vai afetar, né? E principalmente fazer o próprio exercício físico, né? Falando na minha parte, na academia, antigamente, né, já evoluiu muito essa parte dentro da ciência. As pessoas acreditavam que era apenas para estética, né? Mas isso mudou muito. A ciência acabou mostrando, né? E hoje a gente já sabe o quanto o exercício é importante, né? Não só para diabetes, mas para diversos outros tipos de doenças, né? Tanto físicas quanto psicológicas, né? E é muito importante as pessoas entenderem que você tem que entender que você está doente, né? A doença começa aqui e o reflexo é aqui e está tudo interligado. Concordo plenamente com você. Doutor Jimmy, em relação a sintomas, né? Digamos que nós sabemos que da diabetes tipo 2, em geral, ela é assintomática, né? Quando a pessoa normalmente percebe, ela já está numa condição bem ruim de saúde. Mas se eu identifiquei que a minha saúde não está legal, né? Estou, digamos assim, identificando que tem algumas coisas acontecendo no meu dia a dia, na minha rotina, e o meu corpo está estranho, não está normal, né? Tem alguma coisa acontecendo. O que eu devo saber se eu estiver suspeitando de que eu estou pré-diabético ou minha saúde está caminhando alguma coisa para esse sentido? O que eu devo fazer de imediato? Tu falas assim, qual a providência que você tem que fazer? A pessoa identificou que a saúde dela não está legal. Certo. Ela suspeita que pode estar, digamos assim, caminhando ali para uma diabetes, mas ela não tem certeza. O que ela tem que fazer de imediato? A primeira coisa, ela tem que buscar um atendimento médico, né? Que é para a gente realizar os exames dela, porque a gente não pode diagnosticar essa patologia com achismo. Eu acho que tu é diabético. Eu acho que tu é pré-diabético. Isso não existe. Então, para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer exames. Bom, outra coisa muito importante é o que você falou, são os sintomas. Os sintomas, eles já revelam muita coisa. Dor de cabeça, a não sensibilidade em extremidades, a pessoa começa a ver formigamento. Alguma coisa relacionada com o pé também? Com o pé também. É bastante frequente. Tudo que é extremidades. Todas as extremidades do corpo. Salivação, né? Então, as pontas dos dedos ficam mais sensíveis, né? A ponta dos pés, dor de cabeça, né? Então, esses são um dos sintomas. Às vezes você faz muito xixi também, né? Às vezes no próprio banheiro já começa a subir uma formiguinha também no vaso, entendeu? São sinais que essa pessoa está caminhando para uma diabetes, né? Então, com certeza, esses são aí os sinais e sintomas mais relevantes assim do paciente que já está chegando nessa patologia. Perfeito. Doutor, uma próxima pergunta a diabetes do tipo 2, mais especificamente, que nós estamos falando agora, atinge mais o público feminino ou masculino e por quê? Ambos, entendeu? Eu não fiz assim uma estatística, né, assim, mas eu posso dizer que 50-50, 50% para cada, entendeu? É muito, Bruno, acontece isso, Bruno e Lucas, muito decorrente, como eu te falei, a partir da 4ª década de vida da pessoa. Mas eu já vi jovens com 24, 25 anos já com esse problema da diabetes. E eu quero colocar um outro termo aqui que está mais relevante ainda, que é a diabesidade. Se vocês me perguntarem, é a diabetes com a obesidade. Entendeu? Esse assim, é o paciente bomba relógio. Entendeu? Que além disso, ele pode desenvolver um AVC, que é um acidente vascular cerebral, pode desenvolver um infarto, próximo dos 40 anos. Vocês não têm vivência de hospital,
eu já tive muita vivência, agora não mais, mas eu tive pelo menos 8 anos de plantão em hospitais aqui na região. E quando eu ia visitar alguns pacientes na UTI do 28 de agosto, por exemplo, aqui na nossa cidade, a relevância de pacientes de 35 a 40 anos é 70% dos leitos. 35 a 40 anos? Sim, meu amigo. Exatamente. Relativamente jovens. Jovens infartadas. Aí se você vai lá na cama, é um cara obeso, entendeu? Você vai fazer a visita. Que acelerou a gravidade da situação dele. Exatamente. E quanto mais jovem ele tem um AVC, mais jovem ele tem um infarto, mais grave, mais risco de morte. Entendeu? Então, assim, eu não visito mais, né, os hospitais desde 2018, que eu não dou mais plantão. Estou em outra. A minha vibe é nadar pelo mar azul, entendeu? Esse mar vermelho não é muito a minha praia. Tem médicos que gostam, então na época eu enveredava até porque eu tenho que ter uma experiência, ganhar experiência, mas eu gosto de fazer de fato a medicina preventiva e não a curativa, entendeu? Perfeito. A curativa, nesse caso dos pacientes, é passar a medicação para ele... Paliativas, porque ele, teoricamente, é a ladeira abaixo todo o tempo, entendeu? Então, Doutor, isso que o senhor comentou agora sobre essa situação que o senhor vivenciou, né? Eu acho importante a gente ressaltar isso para que as pessoas entendam o nível de gravidade que é essa doença. Porque você às vezes comenta, diabetes e tal, aquela pessoa que não teve ou não teve alguém na família que teve diabetes, não entende o drama que é essa doença, né? Porque, como o senhor falou, ela vai minando completamente ali, físico, espiritual, mental. A pessoa passa por um sofrimento emocional gigantesco, né? Por todas as privações, né? E por toda a situação que ela está vivendo ali e tal. E a família vai junto, né? Vai junto. Vai vivendo todo aquele drama ali junto. Sabe uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês também? Até porque eu estou falando isso porque eu vivencio isso. Às vezes as pessoas, Bruno e Lucas, e os nossos telespectadores falam assim, a minha avó, ela era diabética, a minha mãe também. Então, doutor, eu tenho ancestralidade para essa doença? Não. Sabe por que não? Porque Deus te colocou um pâncreas zerado. Ele não te deu um pâncreas diabético. Só o que a gente herda, Bruno e Lucas? A gente herda também dos nossos pais os hábitos dos nossos pais. Entendeu? O pai que comia farinha com açúcar, a mãe que desde o início dava mucilon, farinha láctea, e achava normal. Entendeu? Então, o que você herda também? Você herda, na verdade, os hábitos dos teus ancestrais. Os teus pais não comiam salada, você está acostumado a comer farinha, entendeu? A questão cultural. Questão cultural, exatamente. Então, assim, se você, pera lá, eu tenho, a minha avó foi diabética, a minha mãe idem, mas espera lá, como é que era o hábito deles? Eles faziam academia naquela época? Claro que não. Eles comiam o que tinham. Era a farinha, o peixe, tal, e acabou-se. Um alimento super rico, que se transforma muito rápido em açúcar. Né? Então, quando você herda esse tipo de cultura, teoricamente você vai herdar o mesmo problema, que é a doença, diabetes, entendeu? O potencial de você dar sequência naqueles hábitos ali. Exatamente. Então, é difícil, né? Como é complexo, né? Como você disse, doutor, é multifatorial, né? Multifatorial. Fatores comportamentais, culturais, até econômicos, né? Você acabou de dizer. Às vezes a pessoa come o que tem em casa. Come o que tem em casa. Então, isso é um ponto muito importante e relevante. E a proteína, o que é a proteína? Para quem está nos ouvindo, nos vendo, carne, peixe, frango e ovos, que não é uma coisa mais acessível como era há 30 anos atrás. A coisa está muito cara, não é? Sim. Então, tipo assim, não é qualquer pessoa que compra 1 quilo de filé, 1 quilo de patinho. A pessoa prefere comprar um saco de miojo, que é mais barato, entendeu? Sim. Mais gostoso. O que a gente percebe também na prática, digo isso porque eu acompanho isso. Eu vou até contar uma história, só para você ter uma ideia. Eu falei com a Ana um tempo desse eu contei essa história para ela. Eu peguei um Uber um tempinho atrás
E foi interessante. Um rapaz bem jovem, tinha 25 anos, hein? E ele, conversando, batendo papo com ele, tudo, estava saindo do trabalho, né? Aí ele comentou, eu expliquei para ele que eu falava que eu trabalhava com alimentação balanceada e tal. Aí ele comentou comigo, estava na academia, né? Eu digo, rapaz, eu queria fazer uma comidinha dessa aí, só que, rapaz, isso aí é muito caro e tudo e tal. Eu falei, não é tão caro assim, deixa eu te ajudar. Vamos lá, rapidinho, só para eu entender como é que tá a tua rotina hoje. O que tu comes no teu café da manhã? Olha, eu como uma tapioquinha, tal. Tá, quanto é que é isso aí? R$10? Tá, vai, R$10. No teu almoço, eu compro uma marmitinha lá do fulano e tal, R$18. Tá, vamos lá, 18. Aí a gente foi somando tudinho, deu R$50 por dia. Ele come fora o dia todo do café ao jantar, ele come fora, tá? Ele faz isso de segunda a sexta-feira, né? Não vamos considerar mais que 22 dias, não. Vamos considerar 20 dias redondinho, como se fossem só 20 dias, porque tem meses que são mais. R$1.000. Ele gasta R$1.000 só de segunda a sexta. Aí eu perguntei dele. Aí que vem o negócio. Que a maioria das pessoas fazem isso. Ele economiza, ele se aperta durante a semana e fica comendo dessa forma, né? Quando é no final de semana, aí ele vai para a cerveja, vai para o sushi, né? Vai sair para balada, vai para pizza. E aí ele gasta mais ou menos, né, na balada, etc e tal, entre R$200 e R$400 só no final de semana. No mínimo. Aí eu peguei e falei com ele, então vamos lá, vamos fazer a continha aqui. Ó, R$1.000 só durante a semana, mais 800 no teu final de semana. Meu amigo, você gasta hoje R$1.800 para te manter vivo, para te comer. E manter vivo, é a rotina que tu tá levando hoje. Aí ele bugou, porque ele nunca tinha feito esse cálculo. Nunca tinha. Aí ele falou bem assim, mas como é que pode? Eu recebo 3 e pouco. Eu falei, é isso mesmo, amigo. Atualmente, as pessoas gastam entre 30% e 40% de toda a sua renda só com comida, para se manter vivas. Aí eu falei para ele, e se eu disser que o meu pacote é praticamente o que eu teria para te oferecer, é mais ou menos o que tu gasta hoje. Só que você, antes de você calcular, você já foi de imediato já respondendo, é caro. Não é que é caro, é que o teu cérebro já está condicionado a fazer você não evoluir. Toda vez que você for tentar evoluir em algum aspecto, ele vai tentar te travar. Ele vai colocar alguma desculpa, alguma dificuldade, etc. e tal. Aí eu falei mais uma segunda coisa, que ele ficou mais pensativo ainda. Eu falei, quer que eu te dê um segundo exemplo agora? É o seguinte, você vai lá na padaria, vamos lá, no teu café da manhã, o que tu coloca na tua mesa, normalmente no teu café da manhã? O pão, que está R$15 o quilo, ou a batata doce, que é 5? Aí ele fala, eu compro o pão. Então tá aí, meu amigo, é só com você agora. Agora é você que tem que ter atitude e começar. Ele entendeu. Então a maioria das pessoas já está condicionada a dizer, não, tá caro, não vou fazer e tal. E as pessoas não param para analisar, que às vezes é só você fazer troca. Por exemplo, o senhor falou, proteína e tal. Aí às vezes não dá, mas come um ovo. Come um ovo. Não é verdade? Lógico, claro. Então, assim, tem alternativas. Outra coisa que a gente observa, que uma parte grande das compras das pessoas está muito dentro do supermercado ainda. Então, tem muita coisa que dá para comprar na feira. Exatamente. Não é verdade? Se a pessoa for na feira, ela pode fazer o cardápio dela do início ao fim e comprar todinho na feira. Todinho na feira, se ela quiser. Pegando um gancho no que ele disse, doutor, falando mais sobre a parte nutricional agora, você falou no início que você não é muito adepto à dieta. Explica um pouco mais sobre esse padrão alimentar e que o açúcar e o carboidrato não é vilão, e se é mocinho. O que é errado ou certo é o excesso e como você usa. Explica melhor pra gente. Pronto, claro, com certeza. Então, assim, num planejamento alimentar, existem as fontes de carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Os carboidratos vêm da batata doce, da batata inglesa ou batata portuguesa, arroz integral, arroz parbolizado e tal. As proteínas, como eu havia citado, carne, peixe, frango e ovo. E a parte dos lipídios, que são as gorduras, que são do azeite, das frutas como abacate, etc. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação no paciente, e a gente primeiro é feita uma avaliação de hábitos de vida, depois a gente vai para uma parte bioquímica dele para saber justamente, entendeu, Bruno ou Lucas, se ele é uma pessoa tendenciosa a ter a pré-diabetes, se ele tem uma insulina, no meu caso, geralmente eu balizo isso muito nos meus pacientes, se ele tem uma insulina acima de 8. Então, se ele é uma pessoa com tendência à hiperinsulinemia, que é o que leva esse paciente para pré-diabetes,
eu já peço para a nutricionista fazer uma distribuição de 30% de carboidrato na alimentação dele. Então, a gente não vai excluir. Eu uso uma técnica, na minha prática, do 40-30-30, que seria 40% do plano alimentar dele de proteínas animais, de 30% de carboidratos e 30% de lipídios. Ou seja, eu não excluí nada. Eu só aumentei mais a quantidade de proteína desse cliente, entendeu? Só que isso não é uma receita de bolo para todo mundo. É individualizado. É individualizado. Por exemplo, 40-30-30 para você, se eu for medir a quantidade de músculo que você tem, provavelmente tu é mais forte que eu, tu é mais pesado que eu. Então, tu vai precisar de mais calorias do que eu para comer. Você entendeu? E esse é o nosso pulo do gato. A gente começa a individualizar cada cliente através disso. Então, as consultas elas são baseadas em avaliação dos hábitos de vida, avaliação bioquímica e a avaliação nutricional. Então, a gente pega essas 3 informações e monta um quebra-cabeça individualizado para cada um. Entendeu? Então, agora também, tá, Lucas? Tem pacientes que, de fato, por exemplo, que são pacientes muito inflamados, né? Que a gente diz que é o paciente que tem um triglicerídeo muito alto, um colesterol muito alto, um PCR muito alto, que é um marcador de risco cardiovascular. Então, esse paciente ele vai precisar de uma dieta, entendeu? Então, a gente acaba personalizando isso para cada um, entendeu? E não se torna um padrão. Por exemplo, tem pacientes que estão acostumados a tomar café e outros falam assim, doutor, eu nunca tomei café, eu não sinto vontade de tomar café. Então, assim, eu vou obrigá-lo a tomar café? Não, pô, ele é um estilo de vida dele, é um lifestyle dele, ele sempre foi assim. Mas o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que orientar? Falar, olha, beleza, o senhor vai comer a partir do meio-dia, só que de meio-dia até... Que horas o senhor dorme? Eu durmo 11 horas. De meio-dia até 8 horas, o senhor vai ter que respeitar essa cartilha aqui. O senhor vai ter que comer todos esses alimentos para bater a quantidade de nutrientes que o senhor precisa, ou a senhora. Tu entendeu? Sim. Respondi a tua pergunta? Então, a gente acaba individualizando cada caso. Tem pessoas que gostam de comer antes de treinar, tem outras pessoas que não gostam, como eu, gosto de treinar em jejum, entendeu? Aí a gente começa a personalizar isso. Por exemplo, olha, doutor, eu treino 6 da manhã, eu tenho que acordar 4 da manhã para comer? Não, a gente já pega, já faz um planejamento alimentar para ele comer uma quantidade de carboidrato na noite anterior, antes do treino. Então, a gente respeita o quê? O metabolismo de cada um. Então, olha, você precisa de 2.000 calorias, você precisa de 1.900 e eu preciso de 1.700, a gente vai bater isso aqui. Show de bola. É por aí. Doutor, pode falar. Falando sobre hipoglicemia, né, que é uma queda de açúcar, de glicose, e hiperglicemia, né, que já é o excesso, o contrário. Como é que você faz essa relação de tratamento, né, em relação também aos pacientes que fazem a atividade física? Porque eu vejo que também ocorrem esses quadros, né? Quando alguns pacientes me procuram, clientes, tal, os meus alunos, então acaba tendo um cuidado também para não haver nenhum quadro de desmaio, né, ou algo do tipo. Perfeito. Como é que então, que você faz na parte alimentar? Bom, a gente sabe que a glicemia média estimada num paciente durante o dia, ela é de 70 a 99, tá? Então, existem algumas medicações hipoglicemiantes, entendeu? E existem também alimentos que cooperam com isso também, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, quando a pessoa, no teu caso, que está praticando atividade física e está lá na academia, a gente orientar isso aí para ele, o que deve ser comido para ele ter um bom rendimento, tá? Então, ele não pode sair de qualquer jeito, eu vou fazer jejum intermitente porque eu vi na internet, é a bola da vez, está todo mundo emagrecendo com jejum. E não é assim, porque ele pode fazer uma hipoglicemia, né, e acabar passando mal na academia, né? Eu já participei assim, de alguns desmaios, né, em academias assim. Graças a Deus que eu estava por lá para ajudar, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado na parte da orientação, né, para cada um. Por exemplo, eu já sou uma pessoa que eu faço uma palavra técnica, cetoadaptação.
eu não preciso de comer carboidrato para treinar. Eu condicionei ao meu corpo entender que ele tem que queimar gordura para eu treinar. Entendeu? Então, agora sim, como eu te falei, eu personalizo isso, né? Pô, amanhã eu vou treinar boxe, que é o dia de terça-feira, eu geralmente treino boxe, pela manhã, muito cedo. Então, na segunda noite, a minha janta já é mais reforçada, tu entendeu? Sim. Então, isso vai me dar hipoglicemia lá? Não vai, cara. E muita gente também, Bruno e Lucas, acha que o que vai te dar resultado ou disposição no treino é o que você comeu meia hora antes ou 2 horas antes. Isso é um ledo engano. Entendeu? Aquela energia que está sendo formada para você treinar, para você executar suas atividades, é o que você comeu 4 a 8 horas atrás. Entendeu? Então as pessoas, pô, eu tenho que comer batata doce agora, com frango, para daqui a pouco eu vou treinar. Em cima do treino, tá? Daqui 2 horas, pô, 2 horas a batata doce não está no teu estômago ainda. Às vezes a pessoa fica até bitolada com o horário, tem que comer de 3 horas, isso, né? Isso não é regra. Não, não é regra, não é regra. Tem pessoas, por exemplo, aí que vem. Tem pessoas, as chamadas ectomorfas, né? Que são as pessoas magras, aquelas que quando espirram já perdem 1 quilo. Então, essas pessoas eu induzo a fazer refeições mais regulares, entendeu? Tem um ectomorfo também, a maior parte dos ectomorfos que eu atendo, Lucas, são pacientes que têm uma certa dificuldade de ingestão de comida. É o contrário de quem é um obeso. O obeso ele quer comer toda hora, o ectomorfo já não quer. Ele tem que empurrar, né? Tem que empurrar, entendeu? É o efeito reverso da coisa. E o corpo se adapta, né? Se adapta. Essa incrível capacidade de adaptação. De se adaptar, exatamente. Então, é uma ciência muito linda, assim, entendeu? Doutor, perguntar, pois não. Atualmente, eu acho que a visão assim, sobre a comida evoluiu. Eu sei que, claro, ainda tem muita coisa para evoluir, né? Mas em alguns aspectos já cresceu bastante. Assim, por exemplo, antes nós tínhamos, a população em geral, tinha uma visão que a gordura fazia mal. E aí no meio do caminho alguém começou a levantar a mão e disse, calma lá, vamos começar a fazer uma distinção aqui, né? Porque antes tudo era gordura. Quando falava assim gordura, nossos avós, né? Diziam, opa, isso aí faz mal, menina, é gordura. Né? E aí foi passando de geração em geração. E aí alguém no meio do caminho levantou a mão e disse, vamos começar a fazer aqui uma distinção, né? Gordura boa, gordura ruim. Aí começou a acontecer isso, né? E em relação aos carboidratos, da mesma forma. Né? O carboidrato é vilão, tal, tem que cortar o carboidrato. E aí no meio do caminho também alguém começou já a levantar a mão e dizer, bora distinguir. Tem o carboidrato ruim e o carboidrato bom, etc. E tal. Como é que a sua visão assim, sobre isso? Perfeito. Sobre colocar gordura na alimentação, a importância de começar a adicionar a gordura na alimentação, principalmente falando do hábito do Manauara, que não tem o hábito de comer gordura na comida, com gordura boa, né? Abacate, sim. etc., azeitonas, castanhas e tal. E a questão do, por exemplo, eu acho também do carboidrato. Eu vejo muito a questão aqui do Manauara, porque o Manauara ele tem o hábito de comer muito carboidrato, né? Arroz, feijão, macarrão, farinha e tal. E aí, como é que a pessoa faz essa substituição do carboidrato, que relativamente ele é ruim e tal, para um carboidrato mais saudável e tal? Como é que é a sua visão assim, sobre isso? Pois bem, na década de 80 para trás, que foi quase a década que eu nasci, 1978, as pessoas elas tinham os hábitos de comer mais comidas, como você falou anteriormente, comidas de feira, entendeu? A batata doce, a macaxeira, o cará, a mandioca, entendeu? Compravam as coisas. Então, depois da década de 80, as coisas começaram a se industrializar muito, entendeu? As coisas começaram a ir para a prateleira. As lasanhas de prateleiras, entendeu? Os biscoitos, os leites começaram a ser encaixotados, ultrafiltrado, para facilitar a vida da pessoa, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa assim um pouco negativa, porque nesses alimentos que estão nessas prateleiras industrializados e etc., eles têm o quê? Os chamados conservantes, acidulantes, químicos, que fazem a conservação desses alimentos aí, né? E só para te dar uma noção,
aumentou de lá para cá, de 80 para cá, mais de 300% os índices de câncer, e especialmente de intestino, tá? Então, assim, como você falou, mas o Manauara come realmente muito carboidrato. Mas antigamente o Manauara comia mais carboidrato saudável. Não só o Manauara, mas como todo mundo, entendeu? Eram as coisas mais orgânicas, tá? Então, o papel da gente, da parte da nutrição, como eu como médico nutrólogo, e também muito orgulho de ser nutricionista, o papel é a gente orientá-lo. Então, assim, olha, meu amigo, doutor, eu gosto de comer farinha. Legal, eu também gosto de comer um tambaqui com farinha. Por que não? Quem não? Né? Não tem como você comer um tambaqui com batata doce, pô. Entendeu? Com certeza. Mas é aquele negócio. Separe um dia para você fazer isso. A porção é X colheres de farinha para te comer uma vez na semana. Agora, aquela misturada doida, arroz, macarrão, feijão, aí mete uma farinha por cima e tal. Quando você tem 25 anos, beleza, o teu corpo começa a fazer um xadrez rapidinho ali, já organizou. Quando você está acima dos 30 anos, você já tem a síndrome dos 30 anos. Quer dizer, o teu corpo ele já não consegue mais organizar aquilo de forma tão rápida como tu tinha 20. E você entendeu? Eu comia farinha, era sequinho, agora eu como farinha, eu tô um balofo. Meu amigo, é sua idade. Entendeu? Então o metabolismo ele não acompanha isso, entendeu? Então, o nosso papel, Bruno, é orientar. Não é e outra coisa, tudo que você proíbe é tentador. Então, tipo assim, eu falo, beleza, tu gosta de comer uma farinha? Eu também. Vamos deixar essa farinha para um peixe no final de semana, mas X quantidade. E quando você for comer farinha, eu não como baião, não como arroz. Beleza? Combinado? Beleza. Então você acaba flexibilizando esse paciente. Ele começa a entender que não é a farinha que faz mal, era a mistura toda. Ou seja, o excesso. O excesso. Em relação à gordura, na nossa região, a gente tem inúmeros alimentos ricos em gorduras boas. A começar pelo famoso tucumã, né? A gente sabe que o tucumã é um fruto rico em gorduras boas, ômega 6, o mesmo do azeite, tá? Tem vitamina A, tem muita fibra, mas o cara, ele quer comer, sei lá, meu irmão, 5 tucumãs. É mesmo que tu pegar um azeite, eu falar, come aí 4 colheres de sopa de azeite que é bom. Não é assim. Aí o alimento ele acaba se tornando um veneno. Por quê? Por causa do excesso. Então, quer comer o tucumã, meu irmão? Tá aqui, X quantidade para você, Y para você e Z para você. Então, cada um com as suas gramaturas. Entendeu? Açaí, por exemplo, que é um outro alimento que eu amo, sou amante do açaí, mas não pode estar presente na minha geladeira todos os dias. Por quê? Porque é um alimento hipercalórico que vai acabar podando as demais calorias que eu preciso do dia. Então, geralmente, eu particularmente, eu deixo para tomar o meu açaí no final de semana. Entendeu? Domingo é o Dia Internacional do Açaí. Ali ninguém mexe, entendeu? Então, tipo assim, eu vou tomar meu açaí, entendeu? Com a cuca fresca, que eu não estou com peso na consciência e tal. Mas por quê? Porque é justamente essa questão do equilíbrio, de você equilibrar as coisas. Entendeu? Doutor, uma pergunta em Pois relação a essa conduta que o senhor falou do equilíbrio, né? Uhum. Por exemplo, eu sou uma pessoa também que gosta de comer de vez em quando ali uma besteirinha. Claro. Criticar alguma coisa e tal. E só que algo que me ajuda bastante é justamente, por exemplo, ter hoje um pouquinho mais de entendimento sobre algumas informações assim, referente à alimentação, à nutrição, etc. Coisa básica, mas que já me ajuda a administrar isso assim no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu já procuro controlar, digamos assim, eu pessoalmente, né? Eu tenho um foco ali principal nos macros, até porque eu treino também, então isso é um ponto importante para mim, dosar ali proteína, carboidrato e tudo. Mas eu tento sempre ter ali pelo menos uma porção de salada, uma porção de fruta, né?
durante o dia, né? Perfeito. Colocar uma gordurinha aqui, outra ali, tudo. E aí, eventualmente, dentro da semana eu vou ali com uma besteirinha e outra, mas eu vou administrando aquilo ali. E a minha preocupação, por que eu estou comentando isso, né? Porque eu vejo que uma grande parte das pessoas ainda não tem e nem tem a preocupação de aprender mais sobre a alimentação, sobre a nutrição, sobre o próprio corpo, né? Aí eu digo assim, a postura dos pacientes quando vão com o senhor. Você entende, por exemplo, que a pessoa tem buscado autonomia para ela, por exemplo, pegar uma orientação inicial, mas ela também, no momento que você não estiver perto, ela ter as condições de escolher, de saber o que comer, ou ela realmente ela tem aquela relação de dependência? Dependência de orientação, de orientação. E até de cobrança, né? Bom, se tu vê, assim, Bruno, com esse mundo da informática, do Dr. Google, né? Então, assim, as pessoas buscam muita informação, né? Só que essas informações, elas são muito generalizadas, né, irmão? Então, eu acho, assim, a mesma coisa que, por exemplo, eu valorizo muito a tua profissão como personal. Eu sei treinar? Sei, pô. Eu sei que eu vou fazer amanhã, que é supino com tríceps, eu sei. Só que eu prefiro estar com o meu personal do lado me orientando. Tu entendeu? O risco é menor. O risco é menor. Os ganhos são maiores. Os ganhos são maiores, entendeu? Então, na questão da nutrição, A mesma coisa. é a mesma coisa. Entendeu? Você precisa de uma orientação personalizada. Entendeu? De um profissional que te fale assim, pá, isso aqui tu precisa... A maior parte, de fato mesmo, dos pacientes que me procuram são pessoas que já têm um certo conhecimento. Acho que 20% não sabe de nada, mas 80% já sabe, entendeu? Só qual é o pulo do gato? Falar, pô, para você é X, para você é Y. Aquela individualidade. A individualidade. Justamente esse ajuste fino. Né? Ajuste fino. E outra, onde que eu entro como médico nutrólogo? Porque não é só a nutrição, irmão. Tem a parte psicológica. Tem a parte hormonal, que é aí que eu entro. Entendeu? Principalmente, né? Porque assim, a maior parte dos pacientes que me procuram são pacientes acima dos 35 anos. Então, são pacientes que já têm uma andropausa instalada, que é a queda dos hormônios de testosterona. Ou menopausa na mulher. E aí, às vezes... Bruno e Lucas, por mais que tu faça um treino para esse teu paciente, por mais que ele vá no melhor nutricionista do planeta e tenha um chefe de cozinha em casa fazendo a comidinha dele, ele não evolui. Pô, sabes por quê? Porque ele está brecado hormonalmente. O freio de mão está até o talo puxado. E é aí que eu tenho esse papel de falar, opa, espera lá, isso aqui está de 0 a 100, está 50, por que a gente não coloca perto de 90? Entendeu? Que é o caso da testosterona, que é o caso, às vezes, a gente percebe muito a tireopausa, que é a queda dos hormônios da tireoide. Às vezes o paciente, por exemplo, ele não está pré-diabético, mas está com uma insulina de 15. Ele não vai emagrecer, cara. Pode fazer a orientação que for para ele, que ele vai ser uma pessoa que vai se sabotar, é uma pessoa que vai estar com o apetite muito alvoroçado. Por quê? Porque esses hormônios precisam estar sintonizados. E é esse o meu papel. Só que, como eu tenho base da nutrição, porque sou nutricionista formado há 20 anos, e como médico há 11. Mas eu tenho uma nutricionista que me auxilia nesse aspecto, entendeu? Eu faço a parte metabólica e ela faz a parte da nutrição. E aí tudo passa pela minha supervisão e aí chega no paciente. Aí o paciente já tem um personal, tal, ou então já tem a pessoa que monta as marmitas e facilita a vida. Aí a mudança acontece, meu amigo. Aí a pessoa não quer voltar ao que era antes, entendeu? Perfeito. Doutor, você falou no início também que muitas das pessoas que têm a diabetes, por exemplo, do tipo 2, tem uma circunferência abdominal, né, maior. E é muito comum também nas academias, né? E as pessoas têm que entender qual a importância do exercício físico, né, praticado regularmente. Antigamente acreditava-se que só 3 vezes era suficiente, mas com o decorrer das nossas atividades cotidianas do dia a dia, a gente sabe que isso não é suficiente. A gente tem que treinar, se possível, a semana toda, ou até o dobro, né, de 5 vezes, pelo menos, né? E o exercício físico, como eu disse no início, vai muito além do aspecto estético, tá? Principalmente ligado ao aspecto de saúde físico, mental,
né, e corporal. Por quê? Porque o exercício físico, junto com a alimentação balanceada e equilibrada, né, nada de muito restritivo, dependendo de cada caso, né, vai aumentar muito o gasto calórico, vai aumentar a massa muscular, e a massa muscular é o tecido que mais consome energia do corpo. Então é de suma importância a gente ter massa muscular. E com o passar do tempo, principalmente para pessoas sedentárias, essa massa muscular ela vai caindo, ela vai diminuindo, devido a fatores hormonais, né, entre outros. E o exercício físico aumenta muito a produção de hormônios, como por exemplo a insulina, né, que é o principal condutor da glicose. Né? Exatamente. Tira a glicose da corrente sanguínea e leva até as células. Além disso, o produto final das células são as mitocôndrias, que é uma organela celular. E adivinha o que aumenta as mitocôndrias? O exercício físico. E não só exercício de força, como também os exercícios aeróbicos, esteira, bicicleta, elíptico, transporte. Você pode também fazer alguma atividade relacionada a esporte, né? Você pode fazer basquete, vôlei, futebol. O importante é você se movimentar, mas se movimentar com intensidade. É, doutor? Concordo plenamente com você. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, essa relação do exercício com a parte nutricional. Só dando um adendo aqui, o que o nosso amigo falou, Lucas, muito importante, de fato, que tu falou, o nosso corpo, ele entende o seguinte, se todo dia você está ingerindo calorias, você tem que gastar calorias, entendeu? Ah, doutor, eu comia pão francês, agora eu estou comendo pão integral, eu vou emagrecer? Olha, doutor, troquei o arroz branco pelo arroz integral. Eu comia frango frito, agora eu estou comendo grelha, mas não estou vendo emagrecimento. E aí, teve uma paciente que falou assim, doutor, desculpa, eu estou aqui, mas eu não sei porque eu estou gorda. Aí eu, por quê, mas me conte essa história. Olha, lá em casa não tem frituras, na minha casa não tem doce, na minha casa é a oferta de salada, legumes, frutas e etc e tal. É tudo grelhado, tal. É mesmo? Sim. E eu não sei por que eu estou desse tamanho. Aí eu falei assim, e a prática de atividade física? Ah, a prática de atividade física eu faço 2 vezes na semana uma caminhada. Aí eu falei assim, e quando faço? Por conta do meu trabalho, sabe, doutor? Aí eu falei, certo. Tudo que você está ingerindo, mesmo você de calorias, de alimentos saudáveis, se você não, como você falou, se você não utiliza, se você não gasta, isso vai se converter em forma de gordura. Ele sofre uma metamorfose no teu corpo. Tudo que você comeu de coisas saudáveis que não foi gastas, vai se acumular em gordura, vai se transformar em gordura no corpo. Doutor, só pegando um gancho, agora no que você está falando, e o inverso também acontece, né? Porque, por exemplo, eu treino com o Lucas. Ah, legal. Isso. Aí o que acontece? A gente tem percebido assim, né? Você ter alimentação balanceada, no primeiro momento, ajuda bastante. O resultado ali começa a aparecer, uma coisinha e tal. Mas chega um momento que, trava. Que é aquele momento que tem que ter uma dieta calculada. Exatamente. Né? Aí também para você poder hipertrofiar. Da mesma forma. Então acontece o inverso também. Acontece o inverso também. Então, muda-se o estímulo do treino. Espera lá. Como é que era o teu metabolismo há 2 meses atrás? Como é que era o teu peso de músculo há 2 meses atrás? E agora? Taxa metabólica. Taxa metabólica. Então, isso, para quem quer performance física, o que é performance, doutor? O cara que quer baixar percentual de gordura, quer aumentar a massa magra, é outro departamento. Por exemplo, no caso dessa paciente, só para finalizar, quando eu fui ver os exames dela, de fato era uma pessoa saudável. Ela não tinha pré-diabetes, ela não tinha colesterol alto, ela não tinha os rins funcionando bem, o fígado, tudo ok. Eu falei, você é saudável, mas você está acima do peso. E quem está com uma gordura como você acima do peso, você está antissaudável. Entendeu? Você não tá... Esteticamente ela não estava bem, mas os exames mostravam que ela estava... Eu até falei assim, você é uma gordinha saudável. Entendeu? Porque o que você come te deixou saudável, mas isso nunca vai te emagrecer. Você tem que gastar calorias. Entendeu? Atingir ali o déficit calórico. Atingir o déficit calórico, exatamente. Perfeitamente. Doutor Jimmy, vou agradecer imensamente pela sua presença. Bom, Bruno, obrigado. Tá? E o senhor ter aceitado o nosso convite. Que isso. E estar compartilhando aqui conosco o nosso conhecimento. Deixou aqui muitas informações de muita relevância. Eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para as pessoas que vão nos assistir posteriormente, tá bom? Obrigado, Lucas, também. Lucas, obrigado, Lucas. Eu quero agradecer o Jacó pelo espaço, por toda essa estrutura,
né, pelo Bruno mais uma vez, que nós juntos, sem ele, a gente não conseguiria fazer esse programa. Você, especialmente, doutor, por ter cedido o seu tempo, para ter vindo até aqui e agregar muito para a gente, né? Eu aprendi muito, assim como o Bruno e as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Que Deus o abençoe e que junto a gente consiga melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas, né? Que isso é muito importante, porque a gente sabe que esse quadro de diabetes e outras doenças só aumenta, né? E a ciência mostra que vai só aumentar com o tempo. É verdade. Eu gostaria também de agradecer o convite, tá, Bruno? A presença do Lucas, do Jacó e todos que estão aqui, né? Por esse espaço maravilhoso aqui que abriram para nós falarmos de um assunto tão importante, né? E a gente levar o bem às pessoas, né? De forma de informação baseada em evidência científica e experiência. Porque a gente vivencia isso, entendeu? Eu vivencio isso e espero ainda continuar vivenciando e podendo ajudar as pessoas. E essa é uma forma gratuita que a gente dá às pessoas de pensar um pouco sobre essa questão de mudança de hábitos de vida, de estilo de vida. Porque o que eu prego muito no meu consultório, inclusive é a logomarca da minha clínica, que é uma palavra chamada longevidade saudável. Como é que você quer... Eu não estou prometendo que você vai chegar aos 100 anos, mas como é que você vai chegar lá? Aos 70, 80? Você quer ser independente? Você quer, eu falo, você quer estar com bengala aos 70 anos ou você está querendo estar sem bengala, dirigindo, fazendo suas comprinhas no supermercado? Entendeu? Então é esse o meu legado aqui, enquanto eu estiver vivo. Prevenção, né? A prevenção. Perfeitamente. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos também.